Vamos falar de leitura? Leitura é importante demais, né? Sempre quando eu posso, eu trago uma dica para você e hoje tem livro para fortalecer sua fé. E é claro que eu estou aqui com uma pessoa muito especial, nosso irmão, Marcos Vinícius. Marcos, editora Redentorista, né? Ela já está há quanto tempo? Bem, Ela existe há quanto tempo? A editora Redentorista, assim, ela começou a ser, vamos dizer, gerada quando nós lançamos pela primeira vez a novena Natal em Família. Então, foi lá em 1968. Ontem. Já tem um tempinho. Mas estruturada como editora mesmo desde 1987. Então, desde 1987, aqui em Goiânia, depois um período também em Brasília, novamente aqui em Goiânia, a editora Redentorista tem procurado lançar livros voltados para evangelização, devoção e pastoral. A sede fica aqui em Goiânia, mas tem um site que você vai encontrar todos os livros que a gente falar aqui hoje, não é? Exatamente. A sede está aqui em Goiânia, aqui do lado da Matriz de Campinas, mas pelo nosso site, né, editoraredentorista.com.br, vocês podem ter acesso ao nosso catálogo e conhecer todas as nossas publicações. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre os livros marianos. Para a gente começar, o que é um livro mariano, para quem está assistindo a gente? Bem, livro mariano, a temática da Mariologia, ou tudo que se refere a Maria de Nazaré, né, a Nossa Senhora, a gente dá o título aí de mariano. E então, os livros marianos são livros que tratam sobre Maria, que das falam aparições sobre da Virgem Maria, exatamente. Seja sobre... Essa semana foi Nossa Senhora de Lourdes, né? Sim, é uma devoção muito presente, né, em todo o mundo, a Nossa Senhora de Lourdes. Mas não só das aparições, mas refletindo sobre o papel de Maria na história da salvação, o papel de Maria na igreja. Então é um sentido assim mais amplo. É claro que as aparições também entram, mas tem mais outros temas, né, que envolvem aí a temática mariana. E qual é essa importância desses livros para os cristãos que estão assistindo a gente hoje? Bem, eu penso que tudo que se refere à devoção mariana, ou tudo que se trata de Maria, a gente tem que ter em mente que em Maria tudo se refere a Jesus Cristo. Tudo fala dele, tudo depende dele. Então, a importância da temática mariana, de ler um livro sobre Maria, no fundo, assim, afinal de contas, é por causa de Jesus Cristo, né? É ele o revelador por excelência do mistério de Deus, é ele o nosso Salvador, o nosso Redentor, e Maria está associada a ele. Maria por causa dele, né? Justamente, ela que nos trouxe o Redentor, né? Então, a importância é crescer cada vez mais na fé cristã, é conhecer mais Jesus Cristo, amá-lo e viver a sua palavra. Amém. Agora a gente começou falando das aparições de Maria. O que isso significa para quem não entende? Como eu falei, né? Essa semana foi Nossa Senhora de Lourdes. Fala um pouquinho dessas aparições. Bem, as aparições geralmente são revelações que a igreja define como revelações particulares. Ou seja, tem o seu valor, mas tem um valor muito mais profundo na vida pessoal de quem experiencia, faz a experiência disso na sua vida de fé. Então, não é que das aparições a igreja vai tirar, vamos dizer, algum tema para a sua doutrina, não? Toda a doutrina cristã, ela é elaborada a partir da revelação de Jesus Cristo, ou seja, lá do Novo Testamento. É claro que tem o Antigo Testamento como preparação, mas é ali no Evangelho que nós temos a revelação por excelência de Deus. Mas na nossa vida pessoal, como cada um de nós experiencia a vida de fé, nós podemos fazer a experiência de Deus em um sentido mais particular. E as aparições são basicamente isso. São pessoas, os videntes, né? No caso de Nossa Senhora de Lourdes, a vidente foi Santa Bernadette, não? Então, ela, na sua vida de fé, ela teve essa experiência da Virgem Maria, que confirmou um aspecto da doutrina católica que há poucos anos antes tinha sido proclamado como dogma de fé, que é o dogma da Imaculada Conceição, não? Que a gente crê que a Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, ela não teve a mancha do pecado original. Então,
a experiência, a aparição de Nossa Senhora de Lourdes é uma confirmação, mas de um sentido, assim, vamos dizer, pessoal, de Santa Bernadette. É claro que a gente pode aprender muito com isso e também assimilar isso na nossa vida de fé, né? Mas tem esse caráter pessoal. Tá certo. Olha, ele trouxe alguns livros aqui pra gente discutir um pouquinho sobre eles, mas daqui a pouquinho a gente volta, viu? Que a gente vai pro intervalo rapidinho, não saia daí. Antes, a gente vai falar um pouquinho agora com nosso irmão Marcos Vinícius, que está aqui. Trouxe livros pra gente, né, irmão? Exatamente. Escolhe um aí já pra gente começar falando dele. Bem, foram 3 livros que foram... Pode pegar qual que você quer falar primeiro. Vamos começar a falar sobre esse. Tá. Esse daqui A Mãe do A Mãe do Redentor. Redentor, né? Segura aí, pessoal. Então, esse livro foi de autoria do nosso confrade, Padre Jorge Américo. Ele é missionário redentorista. Atualmente, ele mora lá no convento redentorista dos confrades, dos missionários que trabalham no Santuário Nacional em Aparecida. Então, ele escreveu esse texto aqui, intitulado A Mãe do Redentor, onde ele vai falar sobre a relação de Maria e Jesus Cristo dentro do mistério da Igreja. Então, é um livro assim, mais para estudo, né? Então, eu trouxe 3 livros e cada um, assim, vamos dizer, voltado para um público, para vamos dizer, para um objetivo específico. Esse daqui é para quem quer se dedicar ao estudo, aquele que quer entender mais também, né? Entender mais, justamente. Porque esse livro ele foi organizado em 3 capítulos. Nós sabemos que, vamos dizer, os 3 pilares da nossa fé católica é aquilo que a gente reconhece como sagrado e chamamos de a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, a Sagrada Tradição da Igreja, né? Os ensinamentos que vieram lá desde os primeiros pais da fé, né? Que a gente chama lá, todo aquele período da história do pensamento cristão que nós chamamos de patrística. E depois o Sagrado Magistério, ou seja, é o ensinamento autêntico dos papas, né, ao longo dos séculos e que reforça, vamos dizer, esse sentimento de comunhão da Igreja. Então, esse livro vai falar sobre a relação de Maria e Jesus Cristo dentro do mistério da Igreja, baseado nesses 3 pilares, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Ou seja, tudo que ela passou com Jesus na Terra... Aí está explicando direitinho o que significa cada fase. É justamente. Isso? Não só isso, porque além de falar sobre, vamos dizer, de aspectos históricos, por exemplo, baseado na Sagrada Escritura, tem aspectos também, vamos dizer, simbólicos e mais ainda, teológicos. Ou seja, é a reflexão da teologia sobre o papel de Maria. Mostrando ele, assim, de uma forma muito catequética, o Padre Jorge Américo procura tratar disso de uma forma muito catequética, mostrar que Maria é a primeira cristã e cada vez que a gente aprende mais sobre Maria, nós vamos ter condições de intensificar ainda mais a nossa vida cristã, o nosso seguimento de Jesus Cristo. Ela é a primeira cristã, a primeira seguidora. Com ela, nós também aprendemos a seguir Jesus Cristo. Ou seja, qualquer pessoa consegue entender esse livro? Consegue. Vamos dizer, é um livro, eu disse que é um livro para estudo. Não é uma história, mas é um estudo. É um estudo, né? Só porque é um estudo voltado para todos. Bom. É um estudo bem catequético. Inclusive, a apresentação desse livro foi feita pelo Padre Zezinho. É mesmo? O grande Padre Zezinho, cantor, ele compositor. Foi feito quantos anos já tem? Já tem um ano e meio de publicação. É novo. Um ano e meio. Então, o Padre Zezinho, o Padre Jorge Américo, que conhece o Padre Zezinho e tudo, apresentou para ele o desejo do livro e aí o Padre Zezinho fez a apresentação aqui, dizendo da importância do livro e eu acho que essa grande riqueza, o Padre Zezinho disse muito bem, é um livro de catequese mariana, ou seja, é para a gente estudar, mas também está acessível aí para todos podem ler. A Mãe do Redentor. Aprender e ensinar. Justamente. Então esse é o primeiro livro aí. Esse a gente encontra na Editora Redentorista. Na Editora Redentorista. Pode entrar aí pelo nosso site, né? Editora Redentorista. Tem o site aí? Já tá na tela. Já está aparecendo lá, né? editoraredentorista.com.br e lá você pode encontrar esse livro, A Mãe do Redentor. Basta lá na busca, digitar lá A Mãe do Redentor, já vai aparecer logo esse livro. Combinado. Vamos para mais um? Vamos sim. Então, esse que seria... Abre ele um pouquinho assim. esse que seria para estudo, eu trouxe esse outro,
que também é Com Maria, com mãe de Maria, Jesus. mãe de Jesus. Na Capa verdade, linda dele. esse daqui é um subsídio para encontros comunitários. Certo. Foi preparado pelos missionários redentoristas. Quando a gente fala assim, missionários redentoristas, é porque Tem a mãozinha de cada um. né? teve vários confrades que colaboraram para a produção desse livro. Então, são encontros comunitários. Na verdade, aqui traz 31 encontros. Ele é ótimo para ser rezado em grupos, quem tem lá o seu grupo de oração, na sua família, ou é algum grupo... Tem um tema, sempre tem um tema e para você cada leva. encontro tem um tema. legal. São 31 temas. Por que 31? A gente pensou para o mês de Maria, o mês de maio, né? Então, 31 dias, então dá para fazer um encontro em cada dia do mês de maio. São encontros assim, vamos dizer, breves, mas encontros profundos, piedosos, onde que a pessoa, ao realizar aquele encontro, vai conseguir rezar, vai ter um momento Você que tem com um Maria. grupo, já lembra aí, ó, desse livro, o mês de maio, você já organizar para fazer esse estudo, viu? Durante o mês inteiro. Com Maria, Mãe de Jesus. Esse subsídio é excelente. Já há várias comunidades, né, que usam, entram em contato conosco e dão testemunhos assim. Como deve tocar, né? Como que a comunidade foi transformada a partir de fazer o mês todo, né, com Maria, né? Então, ele é muito interessante. E fala diferente com cada pessoa, né, Justamente. irmão? Então, um livro para estudo, um livro para encontros comunitários. Perfeito. Já. Vamos voltar aqui para falar de mais um livro? E antes de eu sentar aqui, ó, você já acessou o nosso portal lá no YouTube? www.youtube.com/Pai Eterno. Você pode assistir a TV Pai Eterno ao vivo, por lá pelo YouTube, viu? Irmão, vamos falar do terceiro livro? Exatamente. Então, nós estamos aqui com o terceiro livro, que é a dica de leitura para hoje. Por que amar a Virgem Maria? Por que amar a Virgem Maria? Você já se perguntou? Justamente, Isso, né? esse questionamento aí, por que amar a Virgem Maria? E quem nos ajuda a refletir sobre isso e descobrir por que devemos amar a Virgem Maria é esse frade franciscano aqui, o Frei Sérgio Henrique. Ele que escreveu esse livro de meditações aqui. É um livro, assim, vamos dizer, para você usar como que para um retiro pessoal. Certo. Então, eu trouxe um para estudo, um para uso comunitário e esse daqui para uso pessoal, para oração pessoal. E deve ser muito profundo esse livro. Justamente, porque ele vai nos apresentar, vai fazer uma reflexão sobre as virtudes de Nossa Senhora. Não naquele sentido simplesmente de exaltar os méritos de Maria. Nós sabemos que todos os méritos de Maria estão relacionados com Jesus Cristo, mas realmente ela está, vamos dizer, muito próxima de nós, porque é um ser humano, como cada um de nós, um ser humano que se deixou transformar pela graça divina. E por isso teve uma vida tão virtuosa. Então esse livro vai trazer meditações sobre as virtudes de Nossa Senhora. Que não são poucas, não. Não são poucas. Porém, são virtudes que nós podemos assimilar e viver na nossa vida. E assumindo... Exemplo para nós, né? Justamente, ela é um exemplo. Antes de tudo, ela é uma garantia, né? Se ela chegou lá, nós também chegaremos. Amém. Por exemplo, quando nós contemplamos aí a imagem do Divino Pai Eterno, vemos a Virgem Maria sendo coroada pela Santíssima Trindade, né? É essa a nossa vocação. Um dia, assim como ela, chegarmos a contemplar o mistério de Deus, a Santíssima Trindade. E esse livro aqui vai justamente ajudar nas nossas meditações. Aqui na capa tem muito bonito, né, essa pintura de Nossa Senhora, que é a Madonna de Santo Afonso, né? Nossa Senhora pintada pelo próprio Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas e doutor da Igreja. E o frade vai fazendo essas meditações sobre as virtudes de Maria num sentido muito vivencial. Vivencial. Acho que assim, aquele ali do estudo é para a gente aprender, vamos dizer assim, muito assim, com a cabeça. Esse daqui é com o coração. Porque a gente vai assimilando a nossa vida, esse jeito de ser de Maria, né? Esse jeito de seguir a Jesus Cristo, que ela tem muito para nos ensinar. É um jeito simples, um jeito sincero, né? Justamente. Acho que a simplicidade fala muito. E também a simplicidade da linguagem desse livro. É um livro simples, muito simples. Todo mundo consegue entender. Todos vão ler, vão conseguir entender e... o que é mais importante, vão aprender muito a amar a Jesus Cristo segundo o exemplo de Nossa Senhora. Qual que é a sua indicação desses 3 livros? Qual o primeiro que o senhor acha que eu deveria ler?
Eu acho que é esse. Esse? É, Tá, porque amar a Virgem Maria. E depois a gente aprofunda. Justamente. No E depois de lá, com o grupo, faz o com os grupo. amigos, em família, faz os encontros. E tem, geralmente, assim, não sei se o senhor vai saber, mas tem muitos livros marianos na editora? Temos mais alguns títulos lá que talvez num outro momento a gente pode demais. refletir sobre eles. Né? Inclusive, temos muitos livros comunitários, novenas, e temos uma novena lá muito interessante, que é a novena bíblica de Nossa Senhora. Porque a gente sabe que Maria, ela é tão simples e como a mulher do silêncio, então a Bíblia fala pouco de Nossa Senhora. Mas naquelas passagens que falam da Virgem Maria, nós podemos aprender muita coisa. Então, preparamos lá um texto todo de uma novena, a novena bíblica de Nossa Senhora. Talvez não, já estou dando uma outra... Opa, spoiler! uma outra sugestão. Mas esse é, assim, comunitário. Então, talvez lá no seu grupo de oração, na sua comunidade, vocês podem fazer essa novena, novena bíblica de Nossa Senhora. É muito interessante, vale muito a pena. Vamos dar uma indicação agora para o momento da quaresma que está chegando? Qual o livro que a gente poderia ler? Bom, um livro... Anota aí, gente. Que pena que eu não trouxe ele Não, aqui. mas não tem problema, nós vamos mostrar. Antes da quaresma. Na editora Redentorista, nós temos um retiro pessoal que foi preparado justamente, e é do mesmo autor, do Frei Sérgio Henrique, foi preparado para você fazer uma experiência de deserto. Ele se chama 40 Dias no Deserto. 40 Só dias pelo no tempo, deserto. pelo tema a gente já vê E pode usá-lo durante mexe toda muito. a quaresma, justamente porque o deserto tem muita simbologia, né? Quando a gente pensa em deserto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um lugar vazio, sem vida. Solitário. Mas na tradição bíblica, o deserto tem a simbologia da preparação. É aquele momento que a gente se autoconhece, autoavalia, né? Para fazer o encontro com Deus. Veja só, o povo de Deus, antes de entrar na Terra Prometida, peregrinou durante 40 anos no deserto. Isso é a simbologia da quaresma, né? Jesus, antes de iniciar o seu ministério de pregação, jejuou 40 dias no deserto. E aí nós preparamos esse retiro espiritual, que é o livro 40 Dias no Deserto, que lá no site da editora Redentorista você vai poder ver. Cadê lá o site? Põe o site aí que eu tenho certeza que agora muita gente vai ler, viu, gente? Porque ler é importante, viu? Se você faz a sua devoção todos os dias, você tem que entender um pouquinho mais, viu? Do que você está pedindo, com quem você está conversando, saber detalhes que você vai ver o tanto que você é parecida com Maria, viu? Em algumas atitudes suas, algumas ações, e você vai ver o tanto que Maria vai te ensinar também em vários momentos da sua vida, não é isso, irmão? Exatamente. Com ela, nós podemos aprender a seguir Jesus Cristo Os mais de passos perto. Jesus. Exatamente. Irmão, obrigada mais uma vez pela presença do Eu senhor. que agradeço tá? a oportunidade. Já vai estar aqui sempre com a gente trazendo dicas de livro, tá?